Boa noite a todos. Mais uma aula sobre Bhakti Yoga, o caminho devocional a Deus, o caminho da rendição a Deus, o caminho do serviço a Deus. Temos que amar a Deus, como algumas religiões falam, amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje o tema é o aparecimento, a última avatar de Krishna, da Suprema Personalidade de Deus na Terra. Então, ontem comemoramos aqui no templo, e não só aqui no templo de São Paulo, no mundo inteiro, quem segue Gaudiya Vaishnavismo, ontem foi o dia mais importante do nosso calendário Gaudiya Vaishnava. Ontem foi o aparecimento de Deus, a última vez que ele veio para a Terra, a Suprema Personalidade de Deus, há 535 anos atrás. Então, o nosso calendário, ele começa quando o último aparecimento de Deus aconteceu. Então, o nosso calendário Gaudiya Vaishnava, nós entramos no ano 535, porque fazem 535 anos que Shriman Mahaprabhu apareceu. O nome dele é Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Eu vou explicar o que seria esse nome. Sri Krishna é o Senhor Supremo, a Suprema Personalidade de Deus. Chaitanya é consciência. E Mahaprabhu, Maha quer dizer grande, e Prabhu é o mestre. Então, o nome dele já explica tudo. É o grande mestre da consciência de Krishna. É o grande mestre da consciência de Deus. E ontem também foi muito auspicioso aqui no Templo de São Paulo, porque nós recebemos Mahaprabhu, Shriman Mahaprabhu, na forma de uma murti. O que seria uma murti? Uma murti é uma estátua. Ela pode ser de madeira, como é o caso aqui da forma que Deus veio aqui para o templo. Ela pode ser na forma de granito, ela pode ser na forma de metal, de bronze. Enfim, Deus aparece da forma que Ele quer. Deus é onipotente, Ele pode tudo. Ele pode aparecer na forma de uma pedra, Ele aparece da forma que Ele quer. E por que isso? Por que Ele vem nos dar essa forma? Porque nós somos muito infinitesimais. Nós não conseguimos fazer um serviço a Deus se não sabemos como Deus é, como ele se apresenta, qual a forma dele. Então, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e Shriman Mahaprabhu, ele veio para a Terra como nós, com 2 braços, 2 pernas, enfim, com a nossa aparência. Só que não com o corpo material. Deus não veio com o corpo material, o corpo dele é transcendental. Então, ele veio para nos auxiliar. E Shriman Mahaprabhu é a união de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, com Shrimati Radharani, que é a potência de Deus. Então, Krishna veio com o coração de Shrimati Radharani e com a auréola de Shrimati Radharani, o que significa com o envolto de Shrimati Radharani. Por isso que Shriman Mahaprabhu, o avatar dourado, né, Gaurachanda, ele apareceu na lua cheia, na lua dourada cheia. Ontem foi lua cheia. Então, ele veio com a cor dourada. Por quê? Porque Krishna, na verdade, ele não é negro, ele não é azul, como muitos dizem. As escrituras falam, Krishna, a cor dele é uma nuvem carregada de temporal. É aquele azulado escuro, aquele meio cinza, bem carregado, escuro. Essa é a cor de Krishna. E por que nessa era ele veio com a cor dourada? Na verdade, as escrituras falam que dourado não é dourado, é a cor de sândalo. Sândalo é uma árvore. Ela é, assim, não um dourado como a gente está acostumado a ver, mas é um dourado, né? Então, ele veio com essa cor. Então, ele veio com o coração de Shrimati Radharani e a cor, a tez, a pele de Shrimati Radharani. E para quê? Para envolvê-lo, né? A Shrimati Radharani envolveu ele. Então, a Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, vem na forma de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, como eu disse já, com o coração e a auréola de Shrimati Radharani, para nos dar algo muito, muito, muito sagrado, a misericórdia. Ele veio nos dar a misericórdia. Por quê? Porque vivemos na Kali Yuga. Eu já falei aqui nas aulas anteriores, o que é Kali Yuga? Yuga quer dizer era. Kali Yuga é a era da desavença, a era que nós vivemos hoje, todo mundo já viu isso, né? É crime, é briga o tempo todo. A gente só vê no noticiário, não é mais noticiário criminoso qualquer,
jornal, qualquer documentário, tudo que você vê, não é só no Brasil, é no mundo, só tem crime, só tem desavença, era a era da querela. Então, ele veio para nos dar o Maha Mantra Hare Krishna, o maior mantra, o mantra mais importante, o grande mantra. Maha quer dizer grande e mantra. Mantra quer dizer man é mente, tra quer dizer libertar, anular, traia-se, libertar, anular. Então, é o grande mantra da era de Kali Yuga que vai libertar nossa mente. Ele vai libertar nossa alma do cativeiro material, porque nós vivemos no cativeiro material. Nós somos envoltos por elementos materiais. A alma está envolta por esses elementos. Então, Maha Mantra Hare Krishna, Srimad Mahaprabhu veio nos dar isso. Mas não somente Maha Mantra Hare Krishna. O Yuga Dharma, né, a função religiosa, o que temos que executar na religião é cantar os santos nomes de Krishna, de Deus, congregacionalmente. Então, Srimad Mahaprabhu ele veio nos dar Harinama Sankirtan, que quer dizer isso, canto congregacional dos santos nomes. Adianta você cantar sozinho em casa? Sim, tem algum benefício, mas o canto congregacional é muito poderoso. Srimad Mahaprabhu não falou, fiquem em casa cantando sozinhos. Esse não é nosso processo. Mahaprabhu veio nos dar o canto congregacional dos santos nomes. E isso é uma coisa muito magnífica, porque em Kali Yuga não existe outra forma de se conectar com Deus se não for cantando os seus santos nomes congregacionalmente. O mundo é dividido em 4 eras, o mundo material, 4 eras, né? Eu já falei isso nas aulas anteriores. Então, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e a era que vivemos hoje, Kali Yuga. Então, cada era tem um processo devocional, tem um processo para se conectar com Deus. Então, em Satya Yuga, qual que era o processo de se conectar com Deus? Ficar meditando no vazio, tentar ficar meditando no vazio, sem pensar em nada. Esse era o processo de Satya Yuga. E funcionava para alguns, sim. Como o Mahamantra também funciona para alguns, para libertarmos nós nessa vida já. Mas era o processo de Satya Yuga. Aí passou para Treta Yuga, depois de milhares e milhares e milhares de anos. Porque cada era dura muito tempo. Kali Yuga, que é a era mais curta das 4, ela dura 432 mil anos. E assim vai, cada yuga para trás dura mais e mais. E Satya Yuga era mais longa. Então, o ser humano era meditar no vazio. Se nós estamos aqui agora, porque nós não conseguimos nos conectar com Deus nessa yuga, nessa Satya Yuga. Aí, passamos para Treta Yuga. Em Treta Yuga, o processo de conexão com Deus era sacrificando animais. Aí as pessoas podem falar, nossa, mas isso é muito cruel. Mas a era de Treta Yuga era esse processo. Krishna deixou isso escrito. Então, mas era um sacrifício com mantras, beneficiava o animal também, não só o ser humano, né? E tem algumas filosofias, algumas religiões que ainda hoje, né, como eu falei em Satya Yuga, ainda hoje ficam meditando no vazio. Isso vai causar um bem-estar físico, a mente vai ficar tranquila, né? Mas não tem nenhuma conexão com a alma, não tem conexão com Deus. Em Kali Yuga, esse não é o processo de conexão com Deus. As pessoas fazem, isso aí vai dar um bem-estar temporário, né? A parte toda temporária. E, da mesma forma, em Treta Yuga, era feito o sacrifício de animais. Hoje, ainda, algumas filosofias ainda fazem, ao redor do mundo, sacrifício de animais. Mas também não é a forma de se conectar com Deus. Em Kali Yuga, isso era em Treta Yuga. Então, aí teve Dwapara Yuga, a próxima era, onde Krishna apareceu. Krishna apareceu na era anterior, Dwapara Yuga. Em Dwapara Yuga era feito cerimônias para Deus, cerimônia de fogo e várias cerimônias com muitos mantras, e tinham brahmanes reais, porque, por exemplo, a gente vai entrar no altar hoje, do templo da Gaudiya Vaishnava, temos que ter a segunda iniciação de Brahmani para receber o Gayatri Mantra. Mas nós não somos Brahmanes. Nós recebemos a iniciação, mas hoje não somos Brahmanes.
Então, nessa era de Dwapara Yuga, funcionava o processo de servir a Deus no altar, com mantras, com cerimônias de fogo e várias cerimônias complexas. Mas, em Kali Yuga, isso também não tem como se conectar com Deus, a conexão real com Deus, né? E aí, Srimad Mahaprabhu, como eu comecei a falar no começo, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ele veio nos dar agora, 535 anos atrás, ontem completou do seu aparecimento. Aparecimento assim, para os nossos olhos, porque Deus nunca saiu da Terra. Deus sempre está na Terra. Nós que não conseguimos enxergá-lo. Mas há 535 anos ele veio para a Terra e conseguimos vê-lo. E aí ele veio na forma de uma criança Brahmani, filho de Brahmanes, a casta Brahmani, que são a casta de sacerdotes, né? E aí ele veio para nos dar a misericórdia, para nos dar o santo nome. Ele apareceu justamente com esse objetivo extrínseco, que é o que mais importa para nós, né? O aparecimento dele da forma extrínseca. Então, ele veio nos dar o Mahamantra Hare Krishna, esse mantra que eu sempre falo, né? Eu vou repetir agora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E por que ele veio usar esse nome? Porque esse nome são 3 nomes de Krishna, da suprema personalidade de Deus. Krishna é Krishna, o todo belo, todo atraente, a suprema personalidade de Deus. Hare é a porção, a potência dele, Hare, de Shrimati Radharani. E Rama é a concepção de Srila Siddhar Maharaj, que é o guru fundador da nossa missão, e a concepção dele desse Rama, do Mahamantra Hare Krishna, é de Radha Ramana. O que quer dizer isso? É Krishna que dá prazer à sua devota Shrimati Radharani. Então, esse Mahamantra Hare Krishna, na verdade, só tem Krishna. Não tem o Senhor Balarama, que alguns acham que o Rama é do Senhor Balarama. Não tem o Senhor Ramachandra, esse mantra de Radharamana. O Rama é Radharamana. É Krishna dando prazer a Shrimati Radharani. E essa concepção, como eu falei, de Srila Siddhar Maharaj, é o fundador da nossa missão. E a concepção dele, o guru dele, quando deu iniciação para ele de sannyasi, ele é um dos 18 sannyasis de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, né? Um dos únicos 18. E o nome dele de sannyasi quer dizer monge, monge renunciado, né? O nome dele foi dado Bhakti Rakaki, que quer dizer isso. Bhakti é devoção. Rakaki quer dizer o guardião. Então, ele é o guardião da devoção. Ele foi nomeado pelo guru dele como guardião da devoção. E ele tinha uma compreensão muito, muito, muito elevada. Então, ele conseguiu captar essa revelação que Rama não é o Senhor Ramachandra, não é Balarama. Rama é a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, que dá prazer a Shrimati Radharani. E Mahaprabhu veio nos dar isso, né? E por quê? Porque a era de Kali Yuga não conseguimos ficar meditando no vazio. É praticamente impossível ficarmos meditando no vazio. Em Kali Yuga não funciona fazer sacrifício de animais para se conectar com Deus. Em Kali Yuga não funciona a cerimônia de fogo para nos conectarmos com Deus. Por quê? Porque não existem mais Brahmanes no mundo terreno agora. Não existe mais, né? Nós recebemos iniciação de Brahmani, mas não tem mais Brahmani. Então, um mantra pronunciado com a pronúncia um pouquinho diferente já perde o efeito. Isso é Srila Govinda Maharaj que fala, né? Então, não funciona. E Mahaprabhu veio nos dar o Mahamantra Hare Krishna, que é muito simples. Você pode cantar esse mantra que eu cantei agora há pouco em qualquer lugar. Não precisa estar em casa, não precisa estar de frente para o altar, não precisa estar... Enfim, não exige nada, horário, pode ser o horário que você quiser, pode ser no banheiro, pode ser fazendo o que você estiver fazendo. Mahaprabhu tirou regras e regulamentos desse mantra especificamente. Tem regras e regulamentos? Tem, porque sem regras e regulamentos não chegaremos a lugar nenhum, nem no mundo material, nem no mundo transcendental. Se chegarmos a hora que quisermos um trabalho, ou hoje eu não estou com vontade de trabalhar, provavelmente você vai ser mandado embora. Se você não for na primeira vez, o chefe, enfim, o teu padrão,
vai ficar de olho em você. Já a primeira dispensa que tiver na empresa, você vai ser o primeiro, se você não cumprir regras, se você não cumprir regulamentos, se não, você não obedece ele. E Shrimad Mahaprabhu, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ele deixou 8 versos somente escritos, somente 8. E o resto do conhecimento que nós temos, da prática, de tudo, foram deixados pelos seus associados. Ele instruiu os associados, e os associados escreveram tudo que nós temos que saber para a prática devocional. Então, existem 3 coisas, né? Sambandha Gyana. O que é Sambandha Gyana? Quem eu sou, para onde eu vou, qual o processo para se conectar com Deus, qual a meta última da vida. Isso é Sambandha Gyana. E tem um guru específico, Sanatana Goswami, um dos Goswamis de Vrindavana. O que quer dizer Goswami? Swami quer dizer o monge. Goswami é um monge que não tem nenhum prazer, nenhum desfrute material. Ele está livre desse cativeiro material, do desfrute material, que nós estamos ainda nisso. Nós ainda somos escravos do mundo material, escravos de Maya. Nós vivemos nessa função, por enquanto, né? Mas servindo Deus, talvez algum dia, depois de centenas, milhares, ou de repente nessa reencarnação, não sabemos, depende da nossa dedicação, poderemos chegar a ser um Goswami, né? Mas depende somente da gente, da nossa entrega a Deus. Quantos minutos por dia, por semana, por mês, por ano, nós nos entregamos a Deus? É muito pouco. Nós nos entregamos basicamente a nós mesmos, ou a nossa família, ou aos nossos amigos, ou aos nossos animais. Mas quantos porcentos do dia, do mês, nós entregamos a Deus em termos de energia? Muito pouco, muito pouco. Quem acha que faz alguma coisa ainda é muito pouco, né? Então, Mahaprabhu veio para dar o processo fácil para nós. Cantar o Mahamantra Hare Krishna, sem ofensa. São 10 ofensas, e se você conseguir cantar o Mahamantra Hare Krishna sem ofensa, sem uma das 10 ofensas, uma vez que seja, você já vai ser capturado e vai para o mundo transcendental. E como nós vamos nos livrar das 10 ofensas? Cantando Mahamantra Hare Krishna. É a única forma. Mesmo comentei das ofensas, mas é a única forma. Tem um sloka que é dito, sloka é um verso, né? A palavra, né, no idioma deles é Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam, Kalau Namasyeva, Gatira Nyata. O que quer dizer isso? Né? O interessante é o que quer dizer isso. Não há outra forma, não há outra forma, não há outra forma, senão cantar o santo nome, cantar o santo nome, cantar o santo nome em Kali Yuga. São 3 vezes que é afirmado isso. 3 vezes. E quando a afirmação é 3 vezes, é que não há dúvida sobre isso. Então, não tem outra forma de limparmos a alma, senão cantar esse Mahamantra Hare Krishna. E Shrimad Mahaprabhu veio nos dar justamente esse Mahamantra, o canto congregacional dos santos nomes, né? Então, ontem foi um dia muito auspicioso, porque o aparecimento de Deus, a última vez que ele veio para a Terra, para nós vermos e vê-lo. E ontem também começou o ano novo nosso, e ontem aqui no Templo de São Paulo foi instalada a deidade. A deidade, como eu falei, é a representação não, é Krishna, é Shrimad Mahaprabhu mesmo. Ele se manifestou, como aqui no templo, numa forma de uma murti de madeira. E por que isso? Tem algumas filosofias que não aceitam isso. Não, isso não é possível, nós só servimos Deus, não uma imagem, não uma estátua de Deus. Mas nós somos infinitesimais. Nós nunca conseguiremos amar a Deus, ter algum prazer, algum amor por Deus minúsculo. Não conseguiremos se não vermos Deus. E como que é feita essa estátua? Através das escrituras é dito como era o nariz dele, como eram os olhos dele, como era o cabelo dele, enfim, descrevendo o corpo dele, né? Os associados dele, eles escreveram como era ele, não só como ele era fisicamente, mas o que ele gosta de comer, o que ele gosta de fazer, como ele vive. Então, as nossas escrituras dizem tudo sobre Deus, tudo isso.
tudo é impossível, porque Deus ele é infinito. Como que poderemos saber tudo sobre infinito? Mas temos uma noção sobre quem é Deus, né? Temos uma pequena noção dos associados dele que não nos transmitem isso. Mas Deus, ele é muito misericordioso, ele quer nosso amor. Para que ele vai dificultar a nossa vida devocional se ele pode auxiliar a gente? Ele está querendo auxiliar a gente. E como que ele vai auxiliar a gente? Não só através das Escrituras, que ele deixou 8 versos escritos, ou dos associados dele, que deixaram toda a nossa filosofia, né? Ele não deixou só isso, ele deixou o guru, o mestre espiritual, ele mandou o mestre espiritual, o guru, o devoto querido dele que vivia com ele no mundo transcendental, vir para a Terra, descender à Terra. Para quê? Para nos ajudar. Porque o guru é a escritura viva. O guru ele é contemporâneo a nós. Ele tem a nossa palavreado, enfim, ele dá exemplos reais agora, que acontecem hoje, né? Então, o Guru é a forma que Krishna nos deixou para nos conectarmos com ele. Então, o Guru é muito importante. Não tem como se conectar com Deus sem um Guru, sem um mestre espiritual. Não tem como. Lendo livros, não tem como. E o Mahamantra Hare Krishna, já falei isso algumas vezes aqui também, mas é muito importante repetir, você cantando ele sem ter a iniciação de um guru fidedigno, um guru autêntico, um guru que veio do mundo transcendental, um guru que vai poder nos tirar do mundo material. Sem ter a iniciação desse guru fidedigno, autêntico, você cantando Mahamantra Hare Krishna vai atingir somente a nossa parte material, que seria a mente, o intelecto e o nosso ego. Mas isso já é muito importante, porque vai limpando o nosso ego. O nosso ego é muito grande, a nossa mente só faz besteira, só coloca a gente no caminho errado. A nossa mente é o nosso inimigo maior que temos. E o intelecto também, né? O intelecto. Então, são as 3 partes sutis, os elementos sutis do corpo material. E já é um grande benefício, mas a hora que a pessoa realmente se conectar com o Guru fidedigno, receber a iniciação dele, ele vai passar o Mahamantra Hare Krishna para essa pessoa, ele vai dizer para a pessoa esse mantra. E esse mantra vem com a potência de Deus. É diferente de cantarmos sem ser iniciado, mas ele vem com a potência de Deus. E isso daí vai limpando nossa alma, já começa a atingir nossa alma. Porque tudo, na verdade, está na alma. Shri Krishna fala no Bhagavad Gita para o seu devoto Arjuna, ele fala, a alma domina a inteligência domina a mente domina os órgãos dos sentidos, e os órgãos dos sentidos dominam os sentidos. Então, a alma, sendo purificada, ela vai comandar tudo, mas é um processo lento, claro, é muito lento o processo, mas não tem problema. Temos que começar algum dia e fazer a prática diária. Isso é muito importante. Todo dia limpar um pouquinho da alma. Quanto mais limparmos a alma, mais nos dedicarmos a Deus, mais rápido será esse processo de limpeza, limpeza, limpeza. E aí começa a vir o gosto superior. O gosto superior só aparece com a limpeza da alma. Então, não teremos mais aquele gosto material que é o único que temos hoje, né? Não teremos mais aquele negócio de, nossa, isso aqui é muito bom, isso é muito bom. A troca vai acontecendo progressivamente, porque a alma quer felicidade. Como que você vai largar algo que você gosta se você não tem algo superior? Então, Deus ele vai te dando algo superior. Quanto mais você pratica, mais ele vai te dando um gosto superior. Cada passo que a gente dá na direção de Deus, ele dá 10 na nossa direção. Então, isso vai fazer com que a gente cada vez mais se empenhe em servi-lo. E devagarinho vamos deixando todo aquele gosto material. Isso já acontece quando a gente vai ficando com mais idade, você começa a ficar seletivo, você já não come qualquer coisa, você já não vai em qualquer lugar, você fica seletivo, você começa a selecionar com quem você vai se aproximar, com quem... Não é que você fica mais chato, você quer mais prazer em tudo que você faz. Então, você fica seletivo. E na consciência de Deus, é a mesma coisa, o processo é progressivo. Você vai começando a abandonar alguns desejos que você tinha material com o gosto superior.
Isso acontece, acho que todo mundo já sentiu isso, né? Quando a gente é criança, né? Menino, menina, enfim, você adora brincar com o carrinho, você fica empurrando o carrinho que não tem basicamente nada, ele tem rodinha, né? Hoje tem carrinhos muito sofisticados, mas aquele carrinho, hoje, um adulto, né? Até tem algum adulto que faça isso, mas qual adulto que hoje fica horas e horas brincando com o carrinho? Ou uma mulher, né, que fica brincando com boneca? Quem que faz isso hoje? Né? Então, o gosto mudou o gosto, porque o corpo humano, de 7 em 7 anos, você não tem mais nenhum átomo que você tinha há 7 anos atrás. Então, há 7 anos atrás, você era feito de um corpo material. Hoje é outro. Você troca todos os átomos. Não todas as células, porque o sistema nervoso central não tem troca de células, mas tem troca dos componentes internos, dos átomos. Então, nós reencarnamos cada 7 anos. Então, tem algumas pessoas que não acreditam em reencarnação, mas se você tem 49 anos, você já reencarnou 7 vezes naquele corpo. O que sobrou? Somente a alma. A alma reencarnou 7 vezes. E assim progressivamente. Se você tem 90 anos, né, 70 anos, se você tem 70 anos, você já trocou de corpo 10 vezes. Isso é ciência, né? Então, como não acreditar na reencarnação? Né? Não tem como. Fisicamente, é explicado pela medicina, você troca todos os átomos, né? Então, Shrimad Mahaprabhu, ele veio para nos dar toda essa misericórdia, nos ensinar o que fazer. E um dos 8 versos que ele deixou escrito, somente 8 versos, o mais importante, isso é o nosso Guru Srila Govinda Maharaj que diz, sempre fala nisso, nos seus livros, nas suas aulas, né? Ele sempre deixou essa informação. O sloka, o verso mais importante é ser mais humilde do que uma folha de grama, mais tolerante do que uma árvore, dar respeito, dar honra a todos, sem querer a honra, o respeito em troca. Então, como que vamos conseguir isso? Mentalizando isso? Não. Não adianta ficar mentalizando. Temos que cantar o Mahamantra Hare Krishna. Temos que servir Deus. Vir ao templo, sadhu sangha, que quer dizer sadhu sangha. Sangha quer dizer associação. Sadhus são os sábios, né? Aqui ninguém é sábio, mas são pessoas que estão tentando se conectar com Deus, estão na prática, estão buscando Deus. Então, é muito importante você estar com quem busca a mesma coisa que você quer. Para quê? Para não te desvirtuar. Se você quer ser um atleta, você começa a andar com atleta, você começa a treinar com atleta. A gente vê isso no Brasil, os melhores atletas olímpicos, né? O pessoal que desponta, o pessoal que ganha medalhas olímpicas, eles não treinam no Brasil. É muito raro, mas não treinam. O atleta começa a ter um desempenho grande, ele vai para os Estados Unidos, ele vai para outro país. Por quê? Porque ele tem conexão com quem mais treina, com quem mais sabe. Então, temos que nos associar com quem busca Deus. Se queremos Deus, temos que buscar nos associar com quem busca Deus. De preferência, com quem é mais elevado do que nós. E como nós vamos saber quem é mais elevado do que nós? Quem se dedica mais a Deus. Quem se entrega mais a Deus é mais elevado do que nós. Então, essa é uma das formas de vermos quem é mais elevado do que nós. Quem se dedica, quem se entrega mais. Isso daí não é tão difícil de vermos, né? Porque até pode enganar, alguém pode enganar fazendo aquele teatro externamente, mas ninguém consegue ser um ator no lado espiritual a vida toda. Algum dia a máscara cai. Algum dia a pessoa joga a toalha. Então, não tem como fingir a vida inteira. Então, é uma forma de nos associarmos com a pessoa mais elevada, é ver quem está se dedicando, quem está praticando. E não quem está colocando o dedo e apontando os erros de todos nós, porque todos nós temos muitos erros. Cometemos muitos erros, adorando Deus, servindo os devotos de Deus, servindo o Guru. Cometemos muitos erros, cantando Mahamantra Hare Krishna, cometemos ofensa, mas não é para nós ficarmos apontando o dedo para ninguém.
nós temos que corrigir os nossos erros, porque são muitos. Nós temos muitas falhas. Não ficar apontando o dedo para os outros. Ficar apontando o dedo para os outros, vendo o defeito dos outros, estamos perdendo tempo. Não devemos fazer isso. De forma alguma, isso daí vai nos atrasar na vida espiritual, rumo a Deus, rumo ao mundo transcendental. Então, ontem tivemos, como eu falei, aqui o festival foi muito bonito, tiveram 31 pessoas aqui no templo. Quem quiser se conectar e ver as fotos, tem no meu Facebook ou no meu WhatsApp, se alguém quiser se comunicar comigo, eu vou dar meu WhatsApp, eu posso adicioná-lo no nosso grupo do Templo de São Paulo. Todo dia, basicamente, são postadas aulas do Guru, do devoto puro de Deus, devoto fidedigno de Deus. E as fotos são postadas, os anúncios dos festivais são postados. Então, eu vou dar meu WhatsApp, 11 São Paulo, 99576-0146. Vou repetir, 11 São Paulo, 99576-0146. E o Templo de São Paulo, ele fica na Moca. O nome do templo é Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Seva Ashram. Não importa o nome, você pode, muito mais fácil você ver Templo de São Paulo. O endereço do Templo de São Paulo, da nossa missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati, é Rua Sapucaia, número 1107, na Moca. Rua Sapucaia, 1107, na Moca. Não é difícil acesso, tá? Tem condução, o carro também não é difícil chegar aqui, é próximo da Radial Leste, da avenida, né? Avenida Alcântara Machado. E quem quiser participar conosco das aulas, da cerimônia que é feita, a cerimônia milenar da Índia, chama Arati, pode vir com perguntas na aula. E no final da aula, nós cantamos também vários mantras durante a aula. E no final da aula oferecemos uma refeição vegetariana. Como eu falo sempre, não cobramos nada por isso, porque nem pela comida, porque não podemos cobrar por algo que não é nosso. A comida vai para o altar na forma de boga, é chamado boga, e ela volta do altar na forma de prachada. O que quer dizer prachada? Mérito espiritual, vai te dar mérito espiritual, vai te dar misericórdia de Deus, porque Deus provou antes. Tem todo um ritual no templo, mas isso não importa. Então, você pode vir, pode participar. E como que o templo vive? Aqui no templo não tem nenhuma forma de comércio. Não vendemos incenso, não vendemos roupa, não vendemos nada. Não tem nenhum comércio nesse templo de São Paulo. Então, vivemos de doações, né? Para pagar as contas, como todo estabelecimento tem contas, para pagar a comida que compramos na feira, no supermercado. Então, temos um gasto para manter esse templo. Mas é feito por doação voluntária. Se a pessoa não quiser, não tem problema. Ela pode frequentar e não doar. Mas isso não é servir. Porque se você está somente indo no local e desfrutando e comendo sem dar nada, e aí você volta, você chega no horário, chega atrasado para não ajudar a limpar, para não ajudar a colocar as almofadas, e você vai embora da mesma forma que você entrou, sem ajudar a fazer nada, você não está servindo Deus, você está desfrutando, você está tirando a energia de Deus, porque quem está bancando todo esse aparato, toda essa estrutura do templo, a comida do templo, são devotos de Deus, devotos de Krishna. Então, você está roubando a energia de Krishna, você está roubando a energia dos devotos. Você tem que contribuir, pelo menos, no mínimo, com o que você está levando, né? Em termos de comida, em termos de gasto, né? Isso daí é servir Deus. Não estamos interessados no seu dinheiro, não estamos interessados em ganhar dinheiro aqui nesse templo. O nosso intuito é distribuir a consciência de Deus, a consciência de Krishna, a consciência de Shriman Mahaprabhu. Então, mas temos que sobreviver, porque Deus não vai dar um cartão de crédito para mim, que vou fazer as compras. Deus não vai me dar dinheiro para ir no supermercado e comprar as coisas. Ele dá através das pessoas que doam. Na verdade, a pessoa que está doando, ela está devolvendo para Deus, porque tudo é de Deus. Tudo que ele nos dá é dele. Então, a pessoa está devolvendo para Deus, fazendo doação para o templo, porque o templo é a casa de Deus.
e toda essa doação será revertida totalmente no templo. Não será gasto nada que não seja para o templo. Eu vou colocar agora o Mahamantra Hare Krishna, o grande mantra, o mantra que Srimad Mahaprabhu vem nos dar nessa era de Kali Yuga, que é a era mais auspiciosa, porque além dela ter toda essa diversidade, é o método mais fácil de nos conectar com Deus. Cantar o Mahamantra Hare Krishna. São 3 palavras, 3 nomes de Deus, não tem dificuldade nenhuma. Cantem junto agora, e não só agora, cantem na sua casa. Se quiser pegar esse mantra, esse áudio que eu estou colocando, né, pode ser feito me mandando uma mensagem no WhatsApp que eu falei agora há pouco, e aí eu encaminho para você o áudio, eu posso adicionar você nas aulas diárias do Guru, fidedigno, autêntico. Então, vamos cantar todos juntos esse Mahamantra Hare Krishna. Music play mode. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, The Bluetooth device is ready to pair. Esse instrumento que eu estou mostrando para vocês chama Kartal, né? A gente toca nessa canção, tinha algumas pessoas tocando, e como que é feito isso, né? Você tem 2 toques, você faz. Ou porque nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, usa somente esse instrumento e um outro instrumento que eu vou mostrar para vocês, chama Mirdanga. Esse aqui é o Kartal. Eu vou mostrar agora para vocês a Mirdanga. Mirdanga quer dizer... Mir quer dizer barro, e Anga quer dizer braço. Então, é a continuidade nossa na forma de barro, né? Essa daqui é a Mirdanga. Ela é feita de couro, tá? Ela tem esse lado maior, que dá o som grave. Ela tem esse lado menor, que dá o som agudo. Essa daqui, especificamente, é feita de barro, como é o tradicional da Índia, da época de Mahaprabhu. Agora tem de metal, tem de acrílico, tem de vários materiais. Mas a Mirdanga tem um som mais correto, o som melhor é feita de barro. E por que a gente só usa, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati só usa esses 2 instrumentos? Porque Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Deus, há 535 anos atrás, quando ele veio, e ele saía para a rua cantando com seus associados, usava somente esses 2 instrumentos. Por quê? Porque ele escolheu. Porque na Índia tinham vários instrumentos há 535 anos atrás, mas ele escolheu esse.
Esses são os instrumentos que Deus escolheu para tocar. Por que Krishna toca flauta e não toca violão, não toca outro instrumento? Porque ele escolheu tocar flauta. Então, algumas missões, algumas outras filosofias usam piano, usam guitarra, usam violão, usam um outro tipo de instrumento chamado harmônio, que é tipo uma sanfona, mas o Sri Chaitanya Sarasvati não, ele usa esses dois instrumentos, porque Mahaprabhu usava isso, Deus usava isso. Então, continuamos a fazer a tradição que Deus nos deu, o que ele nos orientou. Mais uma vez, estamos terminando esse programa. Na terça-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui novamente. E quem quiser aparecer no templo, quem quiser mandar mensagem para mim, perguntas. Hoje não teve perguntas ao vivo, mas podem mandar durante a semana. E aí eu responderei devagarinho, eu vou respondendo. Minhas reverências a todos. Dandavat Pranam.